Paulo vai à praça. Diz o versículo 17, também na praça, todos os dias ele pregava entre os que se encontravam ali. Ele não tem medo de falar, ele não se atemoriza, ele prega. E em terceiro lugar, diz nos versículos 19 e 22, que ele é convidado por representantes de duas escolas filosóficas mais importantes, os epicureus e os estoicos, para que ele fosse falar à classe mais elitizada da cidade, aos intelectuais da cidade. E ele fala a eles também. Ele fala na igreja, ele fala na praça, ao povo em geral, mas ele fala também no lugar em que se discutiam as coisas mais profundas da sociedade, que era no Areópago. E lá ele encontra com os epicureus. Vocês não precisam guardar esse nome estranho. Está escrito aqui no versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos o levam ao Areópago. Quem é que eram os epicureus? O nome não interessa, mas vocês observem na medida que eu caracterizo quem eles eram e vejam só como eles ainda existem nos dias de hoje. Em primeiro lugar, eles ensinavam que a vida depende da sorte ou do azar, que alguns nasceram com sorte e que outros nasceram com azar, que alguns são destinados a serem felizes e outros são destinados a serem infelizes, que alguns são destinados a terem sucesso e outros são destinados a só darem com os burros na água. Eles criam num determinismo, num destino cego, num destino frio, implacável, onde o ser humano é um robô e nada mais. Eles ensinavam, os epicureus ensinavam, que a morte é o fim de tudo. O homem nasce, a mulher nasce, cresce, envelhece, morre e tudo termina. Paulo vai dizer num outro lugar, também no Novo Testamento, que o ser humano, que tem a sua visão posta só até o cemitério, é a mais infeliz das pessoas. E os epicureus certamente o eram. Eles ensinavam que apesar desta parafernália imensa de deuses que eles tinham, que estes deuses não se importam com os seres humanos. Eles estão por demais preocupados consigo mesmo, lá no Monte Olimpo. E eles estão tão distanciados dos seres humanos que eles não estão dando nem bola para o que acontece aqui entre os homens e mulheres na terra. Eles estão lá nos céus e daí que a humanidade esteja se lascando. Este era o ensinamento dos epicureus. E eles ensinavam, como consequência disto, obviamente, que o importante na vida é buscar pelo prazer a qualquer custo. Tanto faz se para o meu prazer eu preciso pisotear o outro, o que importa é que eu tenha prazer. Tanto faz se eu tenho que abusar de alguém, o que importa é o meu prazer. Tanto faz se eu tenho que mentir, o que importa é o meu prazer. Tanto faz se eu tenho que anular alguém, o que importa é o meu prazer. Uma sociedade que era gerada por uma filosofia tão egoísta. Tenha prazer e que os outros se danem. Eles tinham alguns ensinamentos parecidos, mas se destacavam especialmente por ensinar que tudo o que existe é divino. A natureza é divina, uma árvore é divina, uma parede é divina, uma cadeira é divina, um cachorro é divino, um gato é divino, um lago é divino, uma montanha é divina. E por isso eles adoravam a própria natureza. Por isso eles adoravam a própria natureza.
ensinavam que um dia tudo vai terminar, recomeçando do zero, e assim por diante. Quais será que são as filosofias dos nossos dias? Quais serão as idolatrias da nossa época? Quais será que são as cadeias nas quais os homens e mulheres do nosso tempo estão presos? Quais serão? Quais serão? Eu quero mencionar algumas, bem rapidinho, como dizem os franceses, en passant, bem rapidamente. Uma das idolatrias do nosso tempo, dos dias de hoje, do século 21, é a supervalorização do corpo. Eu estava em férias e a gente escutava sempre de novo propagandas e através dos jornais esta máxima de que o que importa é um corpo sarado. E a gente percebe que os jovens, as meninas e os meninos, moços e moças, mas também as pessoas de mais idade, têm uma preocupação super exagerada em seu próprio corpo e fazem de tudo para demonstrar que o que importa é um corpo sarado. Então, um dos ídolos do nosso tempo é a valorização do corpo. Um dos outros ídolos do nosso tempo é a valorização do dinheiro, é a valorização da segurança, é a valorização da força, do vigor, é a valorização da astrologia. Fiquei impressionado, fui numa livraria lá na praia e como tem revistas sobre astrologia. Há uma busca desenfreada pela cartomancia, pelos videntes, pelos horóscopos, pelo que as estrelas dizem, pelo zodíaco. Há uma busca nova por isso. O Seixonoye penetra sorrateiramente em muitas casas, através das suas frases bonitas, mas sem conteúdo. O espiritismo, um engodo que atrai cada vez mais gente e do qual poucos se libertam, está crescendo, é uma das grandes idolatrias do nosso tempo. Que Paulo pregou lá em Atenas. Talvez, se nós lembramos o que ele pregou lá em Atenas, nós descobrimos elementos que nós devemos pregar hoje, no meio da nossa idolatria. Em primeiro lugar, ele prega, conforme diz no versículo 24, que Deus é o Criador de tudo, que toda pessoa é especial para Deus, que toda pessoa é nota 10 para Deus, que todo ser humano é singular para Deus, que todo ser humano é uma das riquezas de Deus. A valorização do homem como criação de Deus. Diz Paulo que Deus não só cria o homem, mas que Ele é o mantenedor da vida, que Ele é o zelador da vida, que Ele é o cuidador da vida. Diz Paulo no versículo 25, que este Deus que Ele prega, Ele não aceita sacrifícios e oferendas. Diz Paulo na sua pregação, que Jesus Cristo é aquele que veio para a nossa salvação e que fora de Jesus não há salvação. Diz Paulo na sua pregação que Deus nos convida a termos uma mente nova, a andarmos em arrependimento, em metanoia. Diz Paulo que Deus um dia virá para julgar os vivos e os mortos. Isto ele diz, isto ele destaca. E qual é o resultado da pregação? É o resultado que nós também vamos enfrentar, se nós formos zelosos no nosso anúncio. Diz no versículo 32, que uns escarneceram. Escarnecer é ridicularizar.
Escarnecer é zombar. Escarnecer é fazer troça do pregador. As pessoas que estão sentadas na igreja, elas não se apercebem que o pastor que está aqui na frente enxerga quase até pensamentos. E um pouco antes de eu entrar em férias, acho que foi em janeiro ou dezembro, não me lembro bem, um dia estava falando sobre um assunto e a mulher deu uma cutucada no marido, sentado aqui na igreja, e disse: que bobagem o que eu estava falando. Eu não escutei, mas um dos espiões que estava aqui dentro escutou. Então sempre tem aqueles que escarnecem, que zombam, ou que não dizem, mas pensam. E em segundo lugar, diz Lucas no versículo 32, que alguns falaram: Paulo, noutra ocasião te ouviremos. No futuro, quem sabe, a gente vai refletir mais acuradamente a este respeito. E em terceiro lugar, que alguns se agregaram e creram. E dois nomes são mencionados: o Dionísio, que era o responsável por aquele local de reuniões especiais, o Areopagito, que cuidava do Areópago, o lugar das reuniões, e a Dâmaris, uma mulher. E eu gosto que esse texto fala que um homem e uma mulher são tocadas pela pregação de Paulo, e com eles outros mais. Então, meus amados, eu quero convidá-los para que em 2011 nós andemos de olhos abertos, porque muita gente ao nosso redor está amarrado em idolatrias, e estas idolatrias não dão prazer e satisfação verdadeira. Elas são como quem come papel, jornal, em vez de comer comida consistente. Não satisfaz a alma e o coração. Que nós andemos de olhos abertos e que nós, sem temor, com toda ousadia, tenhamos a atitude de Paulo, anunciando quem é o nosso Deus, falando da grandeza dele e testemunhando daquilo que ele tem feito em nossas vidas. Que 2011 seja um ano onde nós sejamos mais ousados no anúncio da verdade. Amém.